Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Hoje estou aproveitando a luz do dia. Quando ainda é dia, vamos utilizar a natureza. Eu fico aqui com refletores, com muita coisa, eu fico fritando. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que está incomodando a internet. Eu achei bem curioso, que foi um discurso desta moça chamada Joana Prado, que era a famosa feiticeira. A feiticeira, junto com a tiazinha, eram, vamos dizer assim, as musas da televisão do Brasil na época, né? Nós tínhamos a Xuxa, a Angélica, a Eliana, que eram apresentadoras, mas claramente a Xuxa tinha um sex appeal, ela, né, ficava seminua às vezes, apresentando o programa. A Angélica, ela não ficava dessa maneira, a Eliana também era super mais, né, comedida ali. Mara Maravilha também era mais reservada. A Xuxa tinha, né, um approach mais carioquês. E aí surgiram então a tiazinha e a Joana Prado, que foi a feiticeira, que tinha um apelo do corpo, né? A Joana Prado foi a primeira mulher musculosa que as pessoas se assustaram, falaram, cara, essa mulher tá ficando desproporcional. Mas ela fazia um personagem na televisão que ficava seminua, dançando. Ela tinha ali a participação dela num programa de televisão. E ela casou com um lutador famoso, o Vitor Belfort, e foi morar em Las Vegas. Teve família, e aí veio com um discurso em cima de um púlpito, pregando uma palavra de Deus. Veja, academicamente falando, a gente tem um caminho para poder então ensinar religião às pessoas. Existe uma faculdade chamada de teologia. Faculdade de teologia, hoje aqui no Brasil, em São Paulo principalmente, né? Nós temos algumas, a PUC, o Mackenzie, a Metodista, que são faculdades extremamente renomadas, algumas com um viés um pouquinho mais forte, outras mais comedido com relação ao foco, né? Porque existe, então, o exercício da palavra, onde você sobe no púlpito e você exercita, então, o discurso dentro da exegese dos livros, para você poder, então, falar sobre a teologia, o estudo de Deus, prescrito, então, visto dentro de dois livros, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, você estuda 4, 5 anos ali de teologia para você poder subir no púlpito e pregar a palavra. Existe uma outra faculdade também, mas não é um curso de faculdade, ele é um curso de especialização, onde você vai fazer um mestrado ou pós-graduação que chama-se Ciências da Religião, que é o melhor. Por quê? Porque você vai aprender todas as religiões mais tradicionais no mundo. Você vai aprender hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo, você vai aprender a origem das crenças, você vai aprender a essência de como tudo foi criado, respeitando todas as religiões hoje vistas e ter realmente noção e respeito pelas diversidades religiosas. Este é o melhor curso a ser feito e que deveria ser obrigatório a todo e qualquer pastor proselitista, seja fundamentalista ou liberal. Por quê? Porque ele ensina rédeas. Rédeas, leia-se, menos idiotice e mais cultura e respeito perante a crença dos demais. Mas não é o que a gente vê. A gente vê as igrejas criando, formando, criando suas denominações ali, né, neopentecostais, onde você tem todas essas ramificações malucas de diversos nomes criados, e bem como eles nomeiam quem eles querem para subir no púlpito e pregar a palavra. Não precisa ter formação, não precisa ter nem ensino médio, basta simplesmente estar de acordo com o que a igreja quer, e aí o cara bota a Bíblia embaixo do sovaco e fica gritando, pregando homofobia, misoginia, racismo e diversos outros crimes vistos hoje no púlpito. Isso incomoda? Claro que incomoda. Veja, da mesma maneira em que os hebreus, leia-se Velho Testamento, fugiram do Egito quando Moisés, então, matou ali um egípcio. E aí o faraó foi atrás perseguindo o povo hebreu no deserto, onde ele, então, faz uma peregrinação fugindo. O povo, então, foge com medo da morte, com medo da escravidão, com medo de perder, então, a sua liberdade. Muito bem. No Novo Testamento nós temos o mesmo movimento, né? Os romanos então passando a castigar o povo judeu,
que estaria então em Jerusalém, ou a sua cidade sagrada. E os romanos então matando, crucificando e, obviamente, obrigando o povo judeu ali a servi-los. Lembrando que o cristianismo é formado muito tempo depois, com o surgimento, então, da ideia de Paulo e Pedro para a constituição da primeira igreja apostólica romana. Pois advém, então, do Império Romano, ok? Bem depois da morte de Cristo é que surge a igreja romana, com o viés de Constantino. Então nós temos um viés histórico que nós temos que tomar como base para entender qualquer tipo de discurso que uma pessoa sobe no púlpito e fala. Complicado porque, veja, Joana Prado não tem, então, cursos de teologia, não tem cursos de ciências da religião, nem docência em ensino religioso. O que dificulta, então, a compreensão e a validade de conhecimento sobre os livros sagrados do Velho Testamento e do Novo Testamento. Mas vamos escutar esse discurso porque dá um pouco de medo. Se você aceitou, se você tem Jesus Cristo como seu mestre e seu salvador, aqueles que não aceitaram Jesus como salvador, como seu mestre, não são filhos de Deus. Isso é um chute no saco. Eu que tenho docência em ensino religioso, eu me senti extremamente ofendido em escutar esse discurso. Por quê? Porque todas as religiões, tirando o budismo, claramente o budismo não tem Deus, tem um viés sobre o que considera como um Deus metafísico e um Deus representado na Terra. Qualquer pessoa que estudou religião, sabe que dentro dos preceitos, então, do povo judeu, eles acreditam em um Deus metafísico, que é diferente do Deus cristão metafísico. O Deus do Velho Testamento é um Deus diferente do Novo Testamento, tanto que Jesus ressignifica a ideia do Deus punidor do Velho Testamento para um Deus amável, um Deus justo. O Deus do Velho Testamento era um Deus vingativo, um Deus cruel, um Deus que matava, vingava. Por quê? Porque se necessitavam, então, fazer um juízo mais rigoroso de valores sobre um povo de 3.000 anos atrás. Veja, se você tem uma população que é muito, vamos dizer assim, bruta, sem cultura, animalesca, pessoas mais selvagens, pessoas mais primitivas, você tem que ter um código de conduta ético e moral muito mais rigoroso, pois eles não aceitam ditames, por exemplo, de não matarás, não roubarás. Os caras eles vão agir de acordo com a natureza humana mais primitiva. Então o Deus primitivo ele se faz necessário para mostrar que se ele matar alguém, esse Deus vai matá-lo, ok? É um princípio sociocultural de uma sociedade daquela época. Então quando se faz a necessidade desse Deus do Velho Testamento é um, Deus do Novo Testamento é outro. O Deus judeu é um, o Deus cristão é outro. O Deus africano, baseado nos ritos africanos, é outro, uma vez que eles acreditam no politeísmo, eles acreditam no paganismo, eles acreditam na constituição de diversos deuses que fundaram a África. Da mesma maneira que nós temos os nórdicos, que acreditam, então, nesse panteão enorme de diversas culturas, né? Seja Hades, Zeus, outros deuses. Os próprios pagãos que encontravam-se na Bíblia, eles acreditavam também na sua liberdade de crença em ter o seu direito preservado ali de diversos deuses. Os panteões foram criados. Isso que ela está falando é um crime religioso. Por que um crime religioso? Porque ela está impondo uma condição de um único Deus existente e os outros deuses eles são falhos, os outros deuses não existem, os outros deuses eles são simplesmente desvios de caráter ou de crença. Só o meu Deus é o importante, só o meu Deus prevalece. Então veja, eu sou budista, praticante do budismo tibetano há muito tempo. Eu não tenho Deus, então eu também sou o quê? Um demônio? Uma criatura desgarrada? Sou um pecador diante dos olhos de Joana Prado. Entende como o pecado realmente transita na boca de quem desconhece e respeita as crenças? Nós temos que entender e nos colocar numa questão de uma empatia social religiosa sobre os demais. Eu tenho que respeitar todo
tipo de criação religiosa, entender a origem de cada religião. Entender que cada povo foi constituído com o seu direito legal de acreditar em um Deus metafísico e o do seu Deus, então, representado na Terra. Os imperadores romanos eram a representação, então, deste Deus que eles consideravam na Terra. Por isso que todos eram obrigados a reverenciar o imperador. Da mesma maneira que o faraó egípcio era a representação do quê? Dos deuses na Terra. Eles eram obrigados a respeitá-lo. Então existe um conceito de um Deus metafísico, baseado em cada crença, que deve ser respeitado e preservado por Constituição e legalmente. Tá? Todas as religiões têm o seu preceito hoje no Brasil a ser respeitado, bem como a sua representação, então, de um ser que representa ali a sua Constituição. O Vaticano, por exemplo. O Vaticano, quem é a representação de Deus na Terra? O Papa. Ele é uma teocracia. Até hoje, a teocracia reina no Vaticano, dentro da Igreja Apostólica Romana. Então, o que nós estamos vendo aqui é um crime religioso, uma imposição de uma condição baseada no que ela quer que seja e não numa verdade, respeitando a Constituição e o direito de liberdade de crença e culto de cada indivíduo. Esse tipo de discurso não pode acontecer mais em 2024. Então eu estou falando, é uma pessoa despreparada para subir no púlpito, é uma pessoa despreparada para falar em público, é uma pessoa despreparada para ter qualquer conhecimento e respeito sobre as religiões. Ela está, infelizmente, fazendo um crime religioso. Segundo, Gálatas 3:26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então você vê, todos eles são filhos de Deus se acreditar em Cristo. Então você vê, a salvação desses caras é preservar-se diante da imagem de Cristo. Se eu estou em Cristo, eu estou salvo. Se você é da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, se você é judeu, se você é do Islã, se você é de outra crença, você não está salvo. Você é um pecador nato. Somos filhos de Deus quando a nossa fé está baseada em Cristo. Eu acho linda a passagem da mulher do fluxo de sangue, porque ela era tida como impura. Ela não podia nem estar no meio da sociedade. E a fé dela era tão grande, mas tão grande, que ela foi no meio da multidão. Ela sabia que se ela só encostasse nas vestes de Jesus, ela ia ser curada. Não, na verdade, de novo, uma distorção completa de conhecimento. Quando a gente fala da palavra de cura dentro daquele aspecto, não é de doença. Não é de doença. A cura seria o modelo de como você percebe a realidade que está acontecendo. A cura é a mudança de posição. Tanto João Batista quanto Jesus, eles estavam fazendo um processo, de acordo com o próprio livro de Gerd Tyson, que é um teólogo liberal, doutor em teologia, um livro acadêmico. Ele deixa bem claro em que tanto Jesus quanto João Batista, enquanto outros estavam, então, fazendo um movimento contra os imperadores e contra a imposição romana sobre Jerusalém. Ato de curar é o ato de fazer com que as pessoas saíssem da situação de ser escravos, serem submissos, estarem à mercê, então, dos romanos e dos imperadores, para poder, então, liderarem grupos para derrubar os imperadores e derrubar os romanos, tomando Jerusalém de novo. Ato de curar seria o ato de perceber, descobrir, entender a realidade da situação, da miséria, da pobreza, da escravidão, para um ato, então, de se aliar a grupos que iriam, então, destronar os imperadores, o que Jesus e os apóstolos, assim, estavam fazendo. A liderança de um movimento para, então, derrubar os romanos. A cura não era uma cura de enfermidades, era uma cura de formas de ver, pensar e ter conhecimento sobre aquele movimento. Era um movimento político, era um movimento social. E quando ela encosta nas vestes de Jesus, além dela ser curada, ela se torna filha. Novamente, mais um erro.
ser filho, todos aqueles que aderiram à palavra de Jesus na época, Yoshua ben Marian, Jesus, filho de Maria, que era assim que ele se autodenominava então, que naquela época vocês tinham como referência a sua identidade filho ou filha, né? Todas as mulheres, homens que realmente precisavam então sair daquela situação e se aliavam a Jesus eram chamados de filhos ou filhas de uma causa, de um preceito, de um pressuposto. Então, minha filha, ou seja, aquela que está aderindo ao grupo para então fazer um movimento contra os romanos. Isto é história. Ela não é filha de sangue de Jesus, embora o batismo de João Batista ali faça com que todos então renunciem ou a sua herança judaica, passando a anular o que veio dos hebreus, judeus, para então um viés cristão, aliando-se a Cristo. Ele nega então, e muitos judeus fizeram esse movimento, de sair de um Deus punidor, de um regime mais rigoroso, para um regime ativista, para um regime socialista, entre aspas, né? Porque o socialismo surge depois, mas como ele era um ativista mais social, político, às causas, então ele adere aos grupos. Então ele vai juntando desde os pagãos aos ditos judeus que não aceitavam então a política dos povos judeus. Então eles passam a fazer composição junto a Jesus, passando a ser filhos e filhas. Ela se torna filha. Ele olha para ela e fala, minha filha. Gente, ela não era ninguém. Naquela época ninguém era ninguém. Naquela época as pessoas eram completamente indigentes, moribundos, não tinham nada para entregar. Eles eram escravos do Império Romano. Eles eram um povo violado, abusado, destruído, corrompido. Eles moravam à mercê, moravam longe das terras que eles julgavam ser de herança. Jerusalém, por exemplo, os imperadores passaram a cobrar impostos para entrar na terra sagrada dos próprios judeus. Ninguém era alguém naquela época. Esse é o ponto. Todos eram simplesmente indigentes. Indigentes. Jesus não era ninguém. Ninguém. Tá? Ela era a mulher do fluxo de sangue, impura. Veja, as mulheres sempre foram consideradas submissas e impuras, desde o Velho Testamento até no Novo Testamento. As mulheres conseguiram sua liberdade há pouco tempo. As mulheres começaram a votar, as mulheres começaram a ter participação na renda familiar, as mulheres começaram a ser alguma coisa há pouco tempo, desde se você olhar a constituição das sociedades até hoje. As mulheres eram, infelizmente, submissas aos homens, eram donas de casa, obrigadas a gerar vida e, de preferência, homens e não mulheres, e poder preservar o lar enquanto o homem gerava riqueza e trabalhava. A mulher não era nada no Velho Testamento e muito menos no Novo Testamento. Não existia valor à mulher. Jesus passa a identificar valor à mulher, pois ela é um indivíduo capaz de gerar vida. Porém, você vê mulheres que foram esquartejadas, estupradas, violadas na Bíblia. Então você percebe a fragilidade do discurso. A gente tem que ter realmente um conhecimento quando sobe no púlpito e faz um discurso religioso para entender as causas históricas principalmente. Isso a teologia liberal é que vai resgatar. A teologia liberal vai trazer o viés do que aconteceu de fatores históricos sem realmente fazer um proselitismo cego junto às pessoas. A gente tem que achar a luz sobre a verdade. E não ficar de novo batendo na Bíblia e vomitando que a Bíblia tem 100% razão sobre todos os aspectos, porque não tem. Novamente, nós estamos vivendo em uma época negra com relação a homofobia, misoginia, racismos, preconceitos, tudo visto dentro das igrejas. Isso tem que mudar, isso tem que parar. Esses discursos precisam ser elucidados dentro de aspectos, dentro da teologia liberal e dentro de fatores históricos. O preconceito religioso tem que parar de existir e as pessoas têm que entender os fatores reais que aconteceram dentro de uma sociedade político e econômica, dentro daquele contexto histórico. Seja desde o período do Êxodo,
até mesmo na época de Cristo. Então, assim, eu realmente gostaria de ver pessoas mais preparadas para subir num púlpito e menos fama. Eu lembro que, infelizmente, o YouTube me recomendou um podcast muito fraco, que era de uma atriz da Rede Globo, em que, infelizmente, a menina era completamente preparada para falar de tudo, mas simplesmente era uma atriz bonitinha, de olhinho claro, riquinha, e então ali falava de Cristo, Cristo, Cristo. O podcast dela bombou, claramente, porque as pessoas estavam muito mais pela beleza dela do que pelo conhecimento que ela fornecia. Ela sofreu represálias pesadas, acabou se afastando desse podcast, e era uma pessoa extremamente fraca culturalmente. Acho que a gente tem que mudar essa era. A gente tem que buscar conhecer, não acreditar. Acreditar realmente, a gente acreditava na Idade Média. Hoje a gente tem que buscar conhecer. Quanto mais a gente conhece, mais a gente elucida, mais a gente aprende, mais a gente descobre as verdades, mais a gente sai das correntes que nos prendem e sai desses discursos de pessoas que são midiáticas, pessoas da mídia, para pessoas que realmente trazem, então, fatores muito mais importantes, sabe? Grandes escritores, grandes teólogos que realmente poderiam estar no púlpito falando e elucidando de uma maneira histórica os fatores, não têm mais voz, porque são encobertos pela luz da beleza daqueles que realmente foram globais. Eu acho que falta muito mais conhecimento para as pessoas e iniciativa do que realmente, né, a gente perder tempo batendo palma para discursos contínuos de ódio, raiva, preconceito religioso visto dentro das igrejas. Isso tem que parar. A gente tem que achar realmente muito mais a razão e voltarmos a uma época de iluminação, ou seja, o iluminismo, né? Buscar realmente a razão das ideias do que ficar agora remoendo as cinzas. Eu sinto, mas isso me doeu horrores escutar esse tipo de discurso, tá bom? Bom, tá começando a ficar escuro, eu tenho que acender a luz daqui a pouquinho. Quis aproveitar a luz do dia, mas é isso. De novo, agradeço a todos, muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que o Rodrigo sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos e você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.